Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 3 de julho de 2021. Gay vota em gay? O fato de um político se assumir gay aumenta ou diminui as suas chances dele se eleger presidente da República? Pois é, gente, estas e outras questões vieram à tona com o fato de que o atual governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato do PSDB à presidência da República, Eduardo Leite, se assumir gay numa entrevista para Pedro Bial da Rede Globo de televisão. E agora, Leite vai subir nas pesquisas ou, se é que é possível, vai cair ainda mais? O fato de alguém ser gay é motivo para você votar nele? O que está por trás do conceito de representação na política? Este é o assunto do meu vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para melhorar a estrutura do canal, para ampliar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é o único canal no YouTube com viés conservador que faz análises políticas à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Gente, o mês está começando. Se você já pingou o seu Pix este mês ou no mês passado, muito obrigado. Se ainda não o fez, acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês, ok? Obrigado a quem já doou, aguardo as doações de quem ainda não o fez. Muito bem, gente. Como é que nasceu a representação política? A ideia de que eu voto em alguém para que este alguém lá no governo vá me representar. A ideia nasceu em Roma, cerca de 250 anos antes de Cristo. Antes disso, os gregos inventaram a democracia direta. A democracia direta é um sistema de governo, se é que se pode assim dizer, no qual os cidadãos se reúnem em praça pública, discutem os assuntos do interesse da comunidade, colocam em votação as deliberações sobre os destinos da cidade, da polis grega. O termo política, portanto, deriva da ideia de cidadãos participando das decisões do destino coletivo da sua comunidade. As maiores cidades-estados gregas naquela época, cerca de 500 anos antes de Cristo, chegavam a ter 300, 400, 500 mil habitantes. Nem todos eram considerados cidadãos. Mulheres, escravos e jovens não podiam votar. Votavam chefes de clã em nome das suas famílias, dos seus clãs. A Grécia foi invadida pelos romanos aproximadamente 250 a.C., apogeu da cidade de Roma, que nesta época já tinha mais de 1 milhão de habitantes, especula-se como algo em torno de 1.200.000, 1,5 milhão de habitantes. Numa cidade desse tamanho, com tantos habitantes, não seria possível adotar o sistema de democracia direta dos gregos. Os romanos são conhecidos pelo fato de que eles absorviam os valores culturais dos povos que eles conquistavam. Exatamente, os romanos eram imperialistas, eles expandiram o império guerreando contra os bárbaros e quando eles ocupavam os territórios bárbaros, eles absorviam valores culturais destes povos, assim fizeram com os gregos, incorporaram elementos da política grega e aperfeiçoaram. E olha só, gente, os romanos tinham por hábito conceder cidadania romana para cidadãos não nascidos em Roma. Roma era uma cidade impressionante naquela época, atraía muitos imigrantes e os romanos então inventaram a democracia representativa. Inventaram o Senado Romano, a ideia de que numa cidade daquele tamanho, a República Romana precisava de uma casa legislativa, a Casa do Povo, na qual então os cidadãos romanos elegiam senadores para representar os seus interesses e as suas ideias. A ideia de representação, portanto, nasce neste contexto, ou seja, populações muito numerosas, impossibilidade de votação direta sem a intermediação de representantes. E quem é então o representante? O representante é alguém que lá no governo ou lá no poder legislativo
tomará decisões ou votará como eu tomaria ou como eu votaria se estivesse lá. Portanto, a ideia de representação está associada à noção de identidade política e ideológica. Eu não voto em alguém porque este alguém é homem, mulher, gay, LGBTQI+, ou porque ele é negro, ou porque ele é índio, ou porque ele tem quaisquer origens étnicas ou posições religiosas. Eu escolho um representante porque este representante representa as ideias, os valores que eu represento, que eu gostaria de ver representados lá no parlamento. No entanto, a mídia brasileira, a esquerda brasileira, está distorcendo este conceito. É comum a gente abrir as páginas da imprensa e ver manchetes e matérias dando conta de que as mulheres estão subrepresentadas no parlamento, os negros são subrepresentados no parlamento e assim por diante. Eu fui fazer uma pesquisa aí na internet e descobri que os gays assumidos no Brasil são 7,5% da população. Digamos que há aí mais 7,5% de gays não assumidos. Isto é suficiente para eleger um presidente da República, um governador ou um prefeito? É óbvio que não. O cidadão que quer governar grandes cidades, governos estaduais ou a presidência da República em eleições em 2 turnos precisa de 50% mais 1 dos votos e ele vai conquistar esses votos se ele souber convencer a maioria da população de que lá no governo ele vai votar ou vai tomar decisões conforme os eleitores que nele votaram o fariam. Portanto, se a gente fosse considerar o arco-íris LGBTQI, vamos imaginar então que lésbica só vota em lésbica, gay só vota em gay, bissexual só vota em bissexual, transexual só vota em transexual, o que eu não sei mais o que é, o mais eu não sei mais o que é, enfim. O Congresso Nacional viraria uma verdadeira parada gay, supondo-se que todo mundo na sociedade é LGBTQI, não sendo apenas, na minha projeção aqui generosa, 15% da população é homossexual, assumida ou não, e deveríamos ter então obrigatoriamente 15% de homossexuais no plenário do Congresso. Como é que a gente vai fazer na presidência da República, que é um cargo só? Se o cidadão for gay, ele está representando só os gays? Só vai tomar decisões em benefício dos gays e o resto da população? Portanto, é uma falsa questão esse discurso da esquerda de que representação política é algo que tem que corresponder à condição étnica, sexual, religiosa, futebolística, ou seja lá o que for do político. O político me representa se ele defende as ideias e valores que eu defendo e se lá no governo ou lá no parlamento ele decide e vota como eu votaria se estivesse lá. Lógico que aí há uma certa flexibilidade do político interpretar os seus eleitores. Por isso que é importante a gente controlar os nossos eleitos, ficar fiscalizando, entrando nas redes sociais, lendo a imprensa, para saber se os políticos nos quais nós votamos estão se comportando como nós gostaríamos. Caso contrário, na próxima eleição, a gente muda de candidato. Esta é que é a questão. Quem é Eduardo Leite, então? Eduardo Leite é um jovem que nasceu para a política dentro do PSDB. Ele sempre foi tucano. Na última eleição para governador do estado do Rio Grande do Sul, num debate de candidatos, num determinado momento, ele disse o seguinte: o Estado é o canhão da sociedade. Ele estava num ambiente empresarial, numa palestra de vários candidatos, numa mesa na Federação, uma federação empresarial do estado do Rio Grande do Sul, e quis dizer com isso que na cabeça dele, o Estado é a quem cabe o desenvolvimento econômico, político e social da sociedade. Uma ideia nitidamente de esquerda. Os liberais e os conservadores entendem
que a produção de riqueza decorre do trabalho humano, individual ou organizado em empresas, em cooperativas, seja lá como for, e que, portanto, o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade decorre do trabalho produtivo e criativo dos seres humanos, e não do Estado. Na concepção liberal e conservadora, o Estado é uma organização que tira um pedaço da riqueza da sociedade, tira um pedaço do resultado do nosso trabalho e entrega para os políticos dizerem o que eles acham que é melhor para nós. Portanto, nós temos que saber escolher os nossos representantes, porque uma das dimensões da política, tal como ela é praticada, decorre exatamente disso. Eles pegam, no caso do Brasil, 40% quase do PIB, ou seja, 40% do resultado do nosso trabalho, botam na mão do governo e o governo, gerido por esses políticos que nós escolhemos, pelos Eduardo Leites da vida, que vão decidir aonde vão botar o nosso dinheiro. Eles brigam, na verdade, para se eleger por causa disso. Eles querem ser os caras que vão decidir onde é que vão alocar o dinheiro dos nossos impostos. O dinheiro é nosso, não é público. O dinheiro é da sociedade, é dos indivíduos que produziram riquezas e pagaram impostos, e eles são os caras que decidem onde o dinheiro vai ser gasto. Eduardo Leite, portanto, entende o contrário. Na cabeça dele, o Estado é a locomotiva do desenvolvimento. É o Estado que deve decidir para onde a sociedade vai e para onde vai o nosso dinheiro. Que o Estado faz isso é inevitável, afinal de contas nós temos um sistema de representação e um sistema de impostos, e o Estado vai alocar bem ou mal o nosso dinheiro conforme a nossa capacidade de escolher bem os políticos. Mas Eduardo Leite, ao dizer que o Estado é o canhão da sociedade, já revelou a sua mentalidade de esquerda. E agora, na gestão da pandemia, como se comportou o jovem Eduardo Leite? Sim, é assim que a imprensa vende. É um jovem, é uma renovação na política. Renovação, uma ova. Eduardo Leite defende as mais velhas e antigas ideias da esquerda. Ele foi um dos que aplicou os lockdowns e as quarentenas mais radicais nesta pandemia. E foi, paradoxalmente, o que produziu um dos piores resultados em termos de hospitalização, óbitos e índices de contágio. Sim, você não vai encontrar isso na imprensa, a não ser que você for se dar o trabalho de garimpar e comparar os dados do desempenho da gestão de Eduardo Leite na pandemia com os dados de outros estados. Em geral, o desempenho do Rio Grande do Sul é péssimo em comparação com os dos outros estados. Eduardo Leite chegou ao absurdo de autorizar supermercados a abrir, mas mandou os supermercados bloquearem gôndolas para que as pessoas não pudessem comprar produtos que ele, Eduardo Leite, considera supérfluos. Os supermercados tiveram que empacotar as gôndolas com aquele plástico PVC transparente para que as pessoas não pudessem pegar as mercadorias nas prateleiras. Este é o Eduardo Leite que quer ser presidente da República. E eu não voto no Eduardo Leite não porque ele é gay, eu não voto no Eduardo Leite porque ele é tucano. Lembre-se, gente, em 2005, no auge do mensalão, quando Duda Mendonça, o marqueteiro do PT e de Lula, confessou que recebeu pagamento no exterior para trabalhar para o PT, na campanha eleitoral e no governo, e isto é crime previsto em lei. Políticos brasileiros não podem pagar campanha eleitoral e serviços de marketagem com dinheiro vindo do exterior. Era a oportunidade para caçar Lula, para empichar Lula, e Fernando Henrique Cardoso mandou o PSDB puxar o freio de mão. Protegeram Lula, Lula se reelegeu, depois elegeu a Dilma, e nós poderíamos ter interrompido o desastre petista na metade do primeiro mandato do Lula e tivemos que aguentar o PT por mais 3 mandatos depois do primeiro mandato de Lula. Este é o partido do jovem Eduardo Leite, no qual eu não voto de jeito nenhum. Não porque ele é gay, mas porque ele é tucano, socialista e um péssimo administrador, como se pode ver no desempenho da gestão dele nessa pandemia. Ok?
entendeu o que significa representação na política, como este conceito nasceu historicamente, foi recuperado e modernizado pelas democracias liberais contemporâneas? Pois é, então preste atenção em quem você vota. Preste atenção não apenas no que os políticos dizem, mas no que os políticos fazem, nas suas atitudes, na sua capacidade de gestão e naquilo que eles dizem não quando eles se assumem e saem do armário, mas naquilo do que eles dizem quando cometem atos falhos como esse do Eduardo Leite, que admitiu que para ele é o Estado que é o motor da economia e do desenvolvimento social, uma autêntica ideia socialista. Gostou? Então faz um pix aí, ajuda o canal a crescer, compartilhe esse vídeo para o pessoal saber o que é representação e para o pessoal saber quem é esse tal de Eduardo Leite, ok? Gostou? Gostou mesmo? Então curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se também no meu canal da COS TV, o Dextra Jornalismo. E volte sempre, porque todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. Até o próximo.